Pronto, então nós estamos agora aqui gravando. Primeiro, boa noite para todos. Boa noite. Espero que todo mundo estejam bem. Que o estudo, né, e a jornada de vocês aí, vocês possam estar firme e forte nessa jornada. Sempre lembrando que essa jornada de autoconhecimento e aprimoramento não é uma jornada simples, né? Ela é extremamente desafiadora, mas ela não é impossível de ser realizada, né? E se a gente buscar um pouco mais profundamente, né, qual é o sentido pelo qual nós estamos aqui? Então, esse é o grande propósito, né? E muitas das vezes a gente acaba se envolvendo, né, com a Matrix, né? Na Índia chama de Maya, e a gente acaba meio que se perdendo dentro dessa jornada chamada vida, né? E hoje, então, eu vou estar aqui trocando com vocês um pouco não só do meu conhecimento, mas um pouco assim daquilo que as literaturas, né, traz em relação ao nosso corpo bioenergético, né? Então, esse corpo bioenergético que nós vamos estar aqui falando hoje, eu colocaria ele como um complemento, né, da nossa última sala, né, do nosso último estudo, quando eu falei do campo magnético da Terra e o nosso campo magnético, né? E complementando o que a gente viu no nosso outro estudo, eu falei, né, mais no nosso campo, né, no sentido da nossa conexão com tanto o cosmo quanto a consciência da Mãe Terra, né? E eu quero hoje focar um pouco mais no nosso campo bioenergético e nos centros de força, tá? E vou trazer um pouquinho, quando a gente for falar, né, dos chakras, que são os centros, né, os portais, a literatura mais, vamos dizer assim, mais confiável, né, que nós temos e que, dentro de tudo aquilo que eu estudei, é o que eu mais gosto ali de estar pesquisando, vem ali da Índia, né? Então, o conhecimento hindu, né, ele é assim o mais próximo, tá, dessa realidade, desse universo, quando a gente fala dos campos magnéticos, tá? Quando essa literatura ela foi traduzida, acho que a primeira tradução, se eu não estiver enganado, foi para a língua inglesa, porque os ingleses, né, na época da invasão da Índia, pegaram um pouco desse conhecimento e levaram para a língua inglesa. Então, na época que os ingleses invadiram a Índia, né, então os ingleses eram o que é os Estados Unidos hoje, teoricamente, considerada a grande potência, né? Então, os ingleses já foi, né? E então eles pegavam todo aquele conhecimento, trazia para a Inglaterra e traduziam dentro da linguagem deles, né? Então a gente vai ver que quando a gente pega alguns livros, né, dentro dessa tradução mais inglesa, eles mexem um pouco, né, na localização dos chakras, né? E um exemplo, né, baseado na cultura inglesa, eles não falavam muito do chakra da sexualidade, né? Então, a única coisa que eles botavam era o básico e acabou, era só aquilo ali e eles não se aprofundavam mais, né? E quando você pega uma literatura mais hindu, né, eles falam, traz a importância, né, da saúde do primeiro chakra, né? E dentro da importância dessa saúde do primeiro chakra, eles falam muito da conexão com a Terra, que o primeiro chakra seria isso, mas a saúde da sexualidade, tá? Eu teria que ficar aqui fazendo apenas uma aula falando só de um chakra, só para a gente ver como a coisa ela é complexa. E hoje aqui eu vou estar assim, falando um pouquinho de cada, que é para a gente, pelo menos, ter essa noção, tá? Então, Wagner já está aqui trazendo, né, já está aqui ilustrando, né, essa foto
trazendo, né, vamos dizer assim, uma ilustração do que seria, né, o nosso corpo bioenergético, né, olhando, né, num olhar, vamos colocar assim, de um vidente. Tá? Então, vocês podem dizer, cara, mas como é que isso foi desenvolvido? Né? Como é que se chegou a essa visão? Como os hindus, né? Esse aí agora não, o Wagner, volta lá, esse aí. Segura esse daí. Os hindus, né? Eles tinham uma dedicação muito grande, né, aos estudos, tá? E alguns mestres, né, com uma capacidade muito grande de vidência, tá? Quando eles olhavam para o ser humano ali na hora que eles estavam fazendo, né, os seus trabalhos de cura, curando as pessoas, né, e até mesmo dentro do desenvolvimento nas escolas iniciáticas, né, eles começavam a ter a visão, tá, do ser humano dentro de uma visão mais energética, tá? É claro que isso aqui que a gente está colocando aqui seria assim uma ilustração muito mais bem trabalhada, tá? Mas eu acredito, tá, que seria muito próximo disso que nós estamos vendo aqui, tá? Então você tem o ser humano como no corpo energético, tá? E a visão que eles tinham dos chakras principais, ele vinha nesse alinhamento, né? Se a gente olhar ali, ele está totalmente alinhado, tá? No vertical. Então, no nosso encontro passado, eu falei da importância da meditação sentada. Por quê? Porque na meditação, quando a gente está fazendo a meditação sentado, nós estamos alinhando, tá, esses 7 portais, esses 7 centros de força, tá, e centros de estado de consciência. Então, vamos imaginar... Eu vou fechar aqui o microfone aqui, que eu estou ouvindo aqui algum som. Deixa só o do... Ou vou pedir a vocês para vocês fecharem o microfone, porque senão sai o som, né, do que vocês estão fazendo aí. Deixar só o meu microfone aqui aberto. Então, quando a gente faz a meditação sentado, tá, nós estamos alinhando, tá, o chakra, tá, do topo da cabeça, né, que é conhecido como o chakra de 1000 pétalas, né, que tem a ligação com o cosmos, tá? E na postura sentado, tá? Eu vou estar conectando o meu chakra da terra, que é justamente o primeiro chakra, tá? Ali na base, né? Aqui no cóccix. Então, ele faz, tá, esse alinhamento, mas se você observar aqui na ilustração que a gente está aqui colocando aqui agora, o primeiro, né, vamos dizer assim, o chakra básico, tá, na ilustração hindu, ele sai um para frente, ali na parte genital, e mais abaixo ele vai estar aqui no cóccix, né, como se fosse ali o finalzinho do rabo, né? Já viu aquele cachorro, quando você corta ali o rabo dele, fica só aquele toquinho ali? É exatamente o que nós temos aqui, ó. Se você botar aqui na altura do cóccix, tá? Aqui tá, a entrada da energia da Terra. Então, quando você está sentado, tá? E aí eu expliquei por que a postura de lótus, que é aquela postura que representa a pirâmide, nós estamos fazendo essa conexão vertical, tá? Então, o que eles observaram? Que há 3 grandes centros, tá, de interação com o campo, com a energia, tá bom? Então, celestial, quando nós recebemos o chakra coronário, né, que é essa boca voltada para cima, e aí em algumas tradições tribais, o simbolismo do cocá, né, para eles é aqueles que têm a conexão com o divino, tá? Hoje, né, até dentro da própria cultura tribal,
principalmente aqui no Brasil, né? Isso meio que se perdeu, né? Assim, antigamente só se usava cocá, né? As lideranças, ok? O máximo que às vezes aqueles que não tinham esse papel de liderança usava era uma pena, tá? Ou era algum colar aqui com uma pena, tá? Você vai ver também muito isso, né? Isso falando dentro da cultura tribal nativa. Na cultura norte-americana é o mesmo processo, né? É muito comum às vezes você ver um índio apenas com uma pena aqui. Por quê? Aquilo ali ou era um presente ou era uma conquista de alguma coisa que ele possa ter feito. As lideranças tinham o cocá, tá? Então o cocá era o simbolismo daquele que tinha liderança, né? Hoje, né, a gente perde um pouco dessa cultura, né? Eu tive muito contato com as nossas tribos aqui, e qualquer índio usa um cocá. Então, o cocá virou como se fosse um boné, né? Então, tanto que ele é até vendido, né? E eu tenho tenho 3 cocares aqui em casa, né? E todos 3 eu ganhei, né? Em algumas iniciações que eu participei, eu ganhei. Mas até hoje eu nunca peguei nenhum daqueles cocares e coloquei na minha cabeça. Às vezes o máximo que eu uso ele às vezes aqui no meu ombro. Quem já teve aqui em algumas cerimônias minhas, né, já viu ele, né? Eu tenho um de pena de arara, que o máximo que eu coloco ele aqui no meu ombro, né? Mas isso é uma questão simbólica, tá? Então, eles dentro da visão deles, eles perceberam que aqui, né, havia um portal muito grande, né? A intensidade de luz era muito grande. E a outra intensidade, né, na parte de baixo, né? Uma energia vindo do centro da Terra e, vamos dizer assim, expandindo ali, próximo do cóccix. Tá? E um terceiro no centro do peito, que é o chakra cardíaco. Tá? Então, essa foi a primeira visão, segundo algumas literaturas, que eles observam. Tá? E aí a gente vai ver, né, que em algumas tradições, a gente, em trabalho de cura, a gente trabalha os 3 principais portais. Mente, tá? Então a gente já está pegando essa parte aqui, porque toda a informação, esse chakra coronário, tá? Que ele está dentro de um corpo energético, tá? Que a gente chama também da mente. Esse chakra coronário ele está conectado com a nossa mente, que não é o cérebro, tá? Recebe essas informações, capta essas informações como fosse uma antena, e ele está conectado diretamente com a nossa pineal, que vai passar as informações para o nosso cérebro. Ok? O chakra dos sentimentos, né, das emoções, ele está justamente no centro do cardíaco. Então, aqui, tudo aquilo que está ligado à questão de sentimento está ligado a esse centro aqui, tá? E toda a nossa vitalidade, a nossa força, tá? O chakra da terra, ele traz o que? É vida, tá? Grande parte das coisas que a gente come, né? Ele, vamos dizer assim, dentro do mundo vegetal, ele é germinado na terra. Então, a terra traz a vida das sementes, tá? Então, a nossa vitalidade telúrica, ele vem pelo primeiro chakra. Então, é um chakra de uma expansão muito grande, ok? E depois, então, eles foram tendo as visões, tá, do Adna, que é aqui no centro da testa, tá? O laríngeo, ok? Na altura do umbigo e um pouco abaixo do umbigo, esse chakra da sexualidade, tá? Que ele tem a boca voltado, se você olhar aqui, ele tem a boca voltado para frente e pega, né, o olho lá atrás no cóccix, tá? Então, o que eles perceberam? Que nós recebemos, tá, energeticamente, uma energia, tá, celestial, uma energia telúrica, terra, tá,
E o ar que a gente respira, o prana. E esse prana ele vai para o pulmão e ele expande nesse chakra do centro cardíaco. Então, nós temos 3 grandes canais, tá? De alimentos dentro de um plano mais sutil. Tá? Celestial, terra e prana. E aí a gente vai ver que algumas culturas fala céu, conexão celestial, conexão com a mãe, unificando no centro. Então, esse aqui se conecta com tudo aquilo que vem das estrelas, o que vem da terra. E esse aqui do centro, o que eu estou aqui me relacionando, tá? Então, a gente vai ter essas 3 relações, ok? Então, quando a gente, às vezes, está em trabalhos de cura e de limpeza, a gente começa a perceber que as grandes mazelas, as grandes desarmonias, ela muitas das vezes acontece aonde? A forma, pensamento. Uma mente perturbada, uma mente doente, né? As loucuras mentais, ok? O outro, o desequilíbrio, a doença, né? A falta de vitalidade, as doenças no sentido, vamos dizer assim, do corpo orgânico, tá? Ele terra. E a terceira, né? O cardíaco, né? As depressões, né? As pessoas que vivem emocionalmente sempre mal, está aqui, né? Toda a dor das experiências que a gente vive, a gente vai o que armazenando nos sentimentos. Então, na Índia, ele chama dos 3 grandes nó: Brahma, Vishnu e Shiva. Tá? Esses outros, tá? Eles vão estar, então, na influência energética, aquilo que eu estou me conectando. Lembre-se que o chakra coronário ele é a antena. Tá? Então, eu capto e vejo por onde? Pelo Ajna. Aquilo que eu estou vendo, para que eu possa comunicar para as pessoas o que eu estou vendo, laríngeo. Tá? E eu vou sentir que aquilo que eu estou comunicando é um sentimento que parece que para mim é verdade. Estão conseguindo acompanhar? Tá? E eu vou sentir, tá? No plexo solar, tá? A frequência, se ela vai me motivar, ou seja, se ela vai me empoderar, ou se aquilo que eu estou transmitindo, falando e vendo vai me enfraquecer. Porque o plexo solar, ele é o centro, tá? Da captação da luz solar. Consegue acompanhar todo esse processo? Isso eu falando dentro de uma visão mais energética. Captação, visão, transmito, eu sinto, ou vai me empoderar, ou vai enfraquecer. Ok? A conexão que vem da Terra, ela é instinto. Tá? Então, assim, os mesmos instintos que um animal tem, nós vamos ter. 3 principais: fome, sono e procriar. O desejo, o prazer. Esse está ligado aos 3 primeiros... Esses 3, vamos dizer assim, sentidos, eles estão ligados ao primeiro chakra. Tá? Então, quando você observa, né, o comportamento de um bebê, é o quê? Se alimentar, dormir, né? E vamos dizer assim, as necessidades básicas, né? Número 1 e número 2. Tá? Essa é a primeira consciência que essa natureza orgânica, ela
desenvolve. Tá? Isso está ligado ao primeiro chakra. E que a gente utiliza até hoje. Né? Então, sono, se alimentar, né? A gente não fala hoje de procriar, mas a gente vai falar de fazer amor, né? A energia sexual, isso é básico, né? E aí, o que acontece? Por que esse chakra, na literatura, quando chega na Inglaterra, ele é meio que camuflado, eles dão um outro nome, né? Porque a cultura, vamos dizer assim, religiosa, né? Tinha certo receio de falar de sexualidade, enquanto na Índia, né? Falar de sexualidade era uma coisa muito natural. Tá? Então, esse primeiro chakra, ele ficou muito, vamos dizer assim, houve muita confusão na hora da falar das funções dele. Tá? Mas ele é o primeiro instinto, tá? Que é o instinto de sobrevivência. Ele está ligado a esse primeiro chakra, tá bom? A gente vai falar dos outros daqui a pouco, mas só para vocês entender todo esse processo. E aí, vamos então falar então na questão agora da evolução do ser, da nossa evolução, tá? E eu posso fazer aqui uma comparação com o nosso processo evolutivo, tá? Se você pensar no homem da caverna, qual era o comportamento do homem da caverna? Comportamento de sobrevivência, o instinto de sobrevivência do primeiro chakra. Dormir, comer e aumentar a sua prole. Esse era o homem da caverna, né? O instinto de sobrevivência era exatamente parecido com o dos animais, ok? Anos e anos de evolução, vamos botar aí, né? Séculos de evolução, há uma evolução, tá? Em algum momento, eles começam, né? Vamos botar assim, há um arquétipo feminino, começa, então, a criar o hábito de cuidar do outro. Por quê? Os primeiros, ali no instinto da sobrevivência, se você se machucasse, ou se você ficasse mal, a tribo tinha que seguir, você ficava para trás. Isso é instinto. Os animais são assim. Se machucou ou vê um predador, sempre você vai deixar um para os predadores ali se alimentar, porque o restante da tribo tinha que se salvar. Então, a consciência era essa. Quando começa a se desenvolver o segundo chakra, que tem a ver com as nossas relações, começa a se desenvolver, tá? O instinto de ajudar o próximo, de cuidar do outro. Esse é o segundo chakra. É quando a criança ela começa, então, a perceber que ela tem um ambiente, né? E ela tem que trocar. Se tiver um irmão, vai ter que brincar com o irmão. Ele começa a entender que existe o outro, começa a ter o sentido de grupo. O segundo chakra ele é muito isso. Então, quando a gente se relaciona em grupo, tem a ver muito com o segundo chakra. Né? Vocês já viram assim, quando a gente está, às vezes, no meio, né? Quando a gente está ali, entra em grupos, e, de repente, você tem que falar alguma coisa e você não tem muita aquela habilidade para falar, o que te dá? Não dá aquele frio na barriga? Tá? Isso é comum, por quê? Porque ali a gente está numa situação de sociedade, a gente está se relacionando, e daquele friozinho na barriga se a gente não tem muito dessa habilidade. Tá? Então, o segundo chakra é isso. E se a gente for olhar pelos elementos, terra é o primeiro chakra, e o segundo chakra é água. A flexibilidade, eu já estou, então, sendo mais flexível com as situações. Tá? Anos e anos de evolução, né, da nossa espécie, chega a era do fogo. Então, aquele que tinha o domínio do fogo tinha um poder. Tá? E, nesse sentido do poder, eu começo a perceber que se eu tenho um número maior na minha tribo de pessoas mais fortes, eu posso dominar a outra. O que é o terceiro chakra? É o poder. Lembra do empoderamento? Então, a ideia de o mais forte dominar os mais fracos nasce num desenvolvimento da consciência desse terceiro chakra. Tá? E se a gente for comparar nessa época, é desenvolvido ferramentas,
de sobrevivência, de agricultura e ferramentas de guerra. Tá? Então, a gente pode até fazer uma comparação em relação a isso. Os mais fortes dominando os mais poderosos. Ok? Anos e anos de evolução, nós ainda não chegamos, ainda estamos nesse processo do cardíaco, que é justamente o quê? A compaixão, o amor, né? Amar o próximo como a si mesmo. A gente está já em 2000 anos, né? De 2000 anos para cá, e a gente ainda não desenvolveu essa consciência. Quando você olha hoje para as notícias, a gente tem agora uma guerra. O que a Rússia está fazendo lá com os irmãos dele? Por ela ser mais poderosa, ser mais forte, ela está dominando, criando uma guerra para que aquele país venha fazer o que eles querem. Nós não saímos ainda da consciência, isso é estado de consciência, tá? Não estou falando da parte energética nem da parte orgânica, estou falando do estado de consciência. A nossa espécie ainda vibra ainda no terceiro chakra, que é impor através da força. Não através do amor, do diálogo, de sentar e vamos, né? Somos todos um. Esse termo somos todos um é desse estado de consciência aqui. Né? Quando eu tenho a necessidade de ser amado, de ser aceito num grupo, toda carência, né? Ele está associado ao terceiro chakra. Porque aquilo ali é que me dá força, que me empodera. Bem, qual é o meio de eu conseguir isso? Bem, se não vem da forma natural, eu vou buscar, ou eu vou aprisionar, ou eu vou tomar. É aqui. É a conceito do terceiro chakra. Tá? O Ajna, chakra do coração, aí a gente tem, né, vamos dizer assim, seres que já estão desenvolvendo esse estado de consciência, então entra todo aquele processo, né? As próximas gerações vêm de uma forma mais amorosa, enfim, todo o processo da evolução. Laríngeo, tá? É a comunicação, aquele que tem um dom da comunicação, tá? Aquele que expressa. Esse seria, vamos dizer assim, o estado de consciência, né? O desenvolvimento, a expansão desse chakra. Ajna, os visionários, né? Aqueles que mudam, né? Vamos dizer assim, o mundo antes dele era uma coisa e o mundo depois dele se tornaram outro. São os grandes visionários. Tanto dentro hoje, vamos colocar, da parte de tecnologia, quanto da parte da evolução, vamos dizer assim, do desenvolvimento humano espiritual. Tá? Esse aqui é a conexão. Então, quando a gente está dentro do trabalho de estudar em que nível